A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero falar aqui de algumas características de uma igreja verdadeira. Quais são as características de um verdadeiro profeta? Porque muitas pessoas ficam se perguntando: qual igreja que eu tenho que frequentar? Em qual igreja que eu tenho que congregar? Quantas igrejas verdadeiras existem? A Bíblia fala que quando João Batista ele pregava o evangelho, ele dizia assim, olha, o que importa é que ele cresça para que eu diminua. Então, uma das características de uma igreja verdadeira vai estar sempre deixando o nome de Jesus em evidência. O verdadeiro profeta, ele não está preocupado que o nome dele cresça, que o nome dele fique famoso. Não. O verdadeiro profeta quer que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Então, quando você vê o camarada que quer que o nome dele fique em evidência, que o nome dele cresça, que o nome da instituição na qual ele faz parte fica em evidência, isso mostra que esse profeta, que essa igreja é uma igreja falsa. Olha o que está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 38. E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Quer dizer, os discípulos estavam proibindo o camarada de expulsar demônios porque não seguia eles. E Jesus logo repreendeu João. Porque a visão do Senhor Jesus é a visão do reino. O que importa é que o reino de Deus seja engrandecido. Se ele está seguindo ou não, isso não interessa. O que importa é que ele está expulsando os demônios em meu nome e o meu nome está sendo engrandecido e ficando em evidência. Agora, o fato da pessoa congregar comigo ou não, isso não quer dizer que essa pessoa não seja de Deus. Às vezes a pessoa não está congregando comigo, mas está fazendo um trabalho espiritual, exaltando o nome do Senhor Jesus com a visão do reino. Quando o pastor ele não tem a visão do reino, isso mostra que ele é um falso profeta. Quando a igreja não tem a visão do reino, isso mostra que essa igreja é uma igreja falsa. Esse lugar não se prega o verdadeiro evangelho. Então você precisa analisar e ver se realmente você está frequentando um lugar que de fato prega a palavra de Deus. Porque se eu pensar que só as pessoas que frequentam a igreja que eu sou pastor, que só as pessoas que vêm na igreja onde eu congrego são de Deus, esse pensamento é muito mesquinho. Esse pensamento é um pensamento pobre. Esse pensamento é um pensamento tacanho. Esse pensamento é um pensamento egoísta. O reino de Deus é muito grande. Agora, quantas igrejas existem? Vamos olhar no mundo espiritual.
Quantas igrejas realmente existem? Porque se a gente olhar com os olhos espirituais, nós vamos entender que só existe uma igreja. O que existem são instituições diferentes, mas a igreja é uma só, cujo o Senhor Jesus é o cabeça. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 18. E ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Se nós olharmos com os olhos espirituais, só existe uma igreja. Instituições diferentes. Agora eu pergunto para você: a instituição que você congrega, Jesus é o cabeça? Porque talvez quem está sendo cabeça dessa instituição, sabe quem é? O seu líder, o seu pastor. Nenhum pastor é dono da igreja. O pastor verdadeiro, ele nunca vai dizer que ele é o dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Repare que os discípulos, eles estavam incomodados porque o rapaz estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas o fato de não seguir, eles estavam incomodados. E esse rapaz que estava expulsando demônios, ele não seguia ali junto com os discípulos, mas ele cria em Jesus. Ele fala assim: vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, nós lhe o proibimos. Porque não nos segue, quer dizer, você que está incomodado porque alguém está fazendo a obra de Deus, mas o fato de não fazer parte da mesma instituição que a sua, isso mostra que você não tem a visão do reino. Isso mostra que você ainda não foi liberto. Isso mostra o tão quanto você não conhece a palavra de Deus. Agora, se a placa da igreja fosse tão importante, ela não ficaria do lado de fora. A igreja verdadeira sempre vai colocar o reino de Deus como prioridade. A igreja verdadeira, o pastor verdadeiro tem a visão do reino. A igreja verdadeira, o pastor verdadeiro, o verdadeiro profeta tem a mesma visão que João Batista. O que importa é que ele cresça, para que eu diminua. Jesus falou para os discípulos: olha, deixa e não impeça eles de expulsar os demônios, ou seja, de fazer a obra. Não impeça, não. Aí Jesus pega e diz: porque quem não é contra nós é por nós. Oremos para que tenhamos a visão do reino, a mesma visão do Senhor Jesus. Porque o que importa não é que a minha igreja venha crescer, não é que o meu nome venha ficar em evidência, mas que o reino de Deus seja engrandecido. Que Deus abençoe, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.